Olá pessoal, aqui é o professor Roque Anderson e essa é uma aula resumo de computação gráfica para mostrar como o sistema de renderização, rasterização e Ray Tracing funciona de forma bem básica, sem utilizar nenhum motor gráfico, nada, fazendo a programação toda na mão. Para isso, então, eu vou começar com um projetozinho aqui de C#. Estou usando o Linux aqui, então eu vou colocar um .NET New Console. Ele vai criar um projeto em branco. Vou usar o Visual Studio Code, então vou dar um code ponto. Ele vai abrir o Visual Studio. Aumentar um pouquinho aqui a fonte. Então, vou usar System, Public Class, Program, Public Void Static Void Main console.writeLine. Olá, mundo. Só para começar um projeto em branco. Para rodar, .NET Run. E a gente vê um resultado aqui. Bom, para começar o nosso projeto, então, eu vou criar uma classe para guardar todas as variáveis necessárias do nosso projeto. Então, eu vou chamar isso de constants.cs. Salvando, Ctrl S. Vou comentar essa primeira linha, que é o título do arquivo. Public class constants. E eu vou criar aqui public static int. Colocar aqui a largura. Colocar 100. E a altura da minha imagem. Eu vou colocar também o máximo de número de cores. No caso, eu vou fazer em escala de cinza com variação de 9 tons. Então, vai variar de 0, que seria preto, e 9, que vai ser branco. Então, isso aqui é o meu limite. Normalmente, a escala de cinza vai de 0 a 255, mas depois a gente pode mudar isso a qualquer momento, sem problema algum para o nosso programa. O segundo arquivo que eu vou criar é o arquivo que vai salvar. Então, vai ser um File Manager.cs. Ctrl S, salvei. Vou precisar usar a biblioteca. Vamos fazer o padrãozinho que eu fiz antes. Vou colocar um comentário para essa linha. Using system.io, input output. Então essa biblioteca permite eu conseguir salvar e ler arquivos. File Manager, criar um método estático void save image. Eu vou passar uma string, que seria os dados, e vou criar meu arquivo aqui. Só que eu vou usar aquele formato de arquivo, o ppm, que tem a seguinte estrutura. Const string. Eu preciso colocar o color mode, o formato de cores que ele tem. Colocando aqui um comentário, ele tem o seguinte: P1 é preto e branco, então ou 0 ou 1. P2 é escala de cinza. E P3 é colorido.
Então, no caso, eu vou usar a escala de cinza. Vou criar uma outra string aqui que vai definir o nome do arquivo. Vou chamar de image.ppm. Legal, com isso eu já consigo salvar. Então eu vou criar uma string, que vai ser o cabeçalho, que começa com a quantidade de cor, o color mode, aliás, color mode, mais, deixa eu quebrar aqui para a linha de baixo, para ficar organizado lá dentro do arquivo para a gente conseguir ler. Vou pegar lá nas minhas constantes, altura, mais um espacinho, a largura, mais uma quebra de linha, o número máximo de cores, mais uma quebra de linha. Legal, isso é o meu cabeçalho. Agora, o arquivo mesmo, o arquivo final, ele vai ter o cabeçalho mais o conteúdo, que está vindo aqui por parâmetro. Então pronto, isso é o arquivo completo. Tudo guardado dentro de uma string. Nada eficiente, né? Mas vai ser legal, vai ser bem didático para a gente visualizar. E ainda eu vou salvar isso em modo texto, que também, de novo, não é nada eficiente. O ideal é salvar como binário, mas vai ser mais didático. Então, vou colocar aqui. Eu preciso passar por parâmetro aqui o nome do arquivo que eu quero salvar e o arquivo. Então, pronto, nosso programinha já funciona. Se eu vier aqui e der um File Manager, .save image e passar aqui nada, indo lá no nosso terminal, eu posso rodar e a gente vai ver que ele vai criar um arquivo aqui. Olha, ele criou. E um arquivo com aquele cabeçalho, aquele tamanho, largura e altura e largura, aqui o número máximo de cores e aqui os pixels da nossa imagem. No final, então, eu tenho isso aqui, ó. A imagem já está aqui e ela está toda preta porque está tudo, né, 000. Bom, vamos fazer ele pintar alguma coisa. Para isso, eu vou criar um string buffer. Um frame, né? Vamos chamar só de frame. Frame. Sem nada de texto dentro, né? E agora eu vou fazer um for que vai passar em todos os pontos em y. Vou consultar minhas constantes para pegar a altura máxima, y++. Passar por todos os pixels em x, começando do 0 até a largura máxima, x++. E no meu frame eu vou gravar o valor de x, mais um espacinho entre um x e outro. E quando ele mudar de linha, eu vou falar com o meu frame para guardar uma quebra de linha para ficar legível. Depois disso, a gente salva isso no nosso arquivo. Então eu mando esse frame para cá. Bom, deixa eu só ver uma coisa. Ele está pegando todos os valores de x. Então, x está variando de 0 a 100. Deixa eu variar a cor de 0 a 100 também, para ficar fácil da gente enxergar uma coisa. Vou mandar rodar. E nossa imagem, ela vai variar, ela tem 100 por 100, ela tem 100 cores, vai variar de 0 a 99.
Então, são 100 cores em escala de cinza, porque a gente falou que é P2 e P2 é a escala de cinza. Então, se a gente vier lá na saída, a gente vai ver isso aqui. Nossa imagem ela tem 100 por 100 e está variando com gradiente de preto a branco. Olha que legal. Bom, dá para a gente brincar com outras coisas aqui. Por exemplo, criar uma função para fazer essa cor de fundo. Eu vou chamar essa função, essa classe, de background.cs. Public class background public static. Static. Para não ter que instanciar o background. Ele vai retornar uma cor, que no caso aqui é um int. getColor. Eu vou passar uma coordenada x e uma coordenada y. E ele vai retornar essa cor. Então, se eu retornar só o x aqui, eu posso vir no meu programa e fazer isso aqui. Bom, repara que ele vai retornar o valor de x. Vou até já fazer assim. Já que a gente sempre vai usar ele como string, eu já vou retornar isso aqui com um espacinho no final. Então, posso fazer background.getColor xy. No final das contas, não mudou nada. Se eu mandar rodar, vou fixar isso aqui para cima, que eu sempre vou ver esse previewzinho aqui no cantinho. Ó, então não mudou nada, continua a mesma coisa, porque eu não mudei meu background. Mas se eu falar aqui que em vez de x é y, se eu mandar rodar de novo, ele vai gerar e agora começa do zero cá em cima e vai até o branco cá embaixo. Eu consigo... fazer alguma coisa aqui. Só ver se vai rodar. .NET Run, que eu não preciso usar mais de uma tela. Ó, legal. Um cor sim, cor não ali. São 100 cores. Aí agora eu faço um listrado. Bom, então eu consigo brincar aqui do jeito que eu quiser, né? Então, por exemplo, eu vou mudar meu background aqui para fazer o seguinte: int h x constantes ponto largura dividido por 5. Então eu vou dividir em 5 setores a minha tela. Mesma coisa, na verdade aqui que é W, aqui altura. Vou fazer a mesma coisa com o Y. Dividido. Altura. Dividido por 5. Então também dividi em 5 setores. E a cor final vai ser a soma da largura vezes a altura. Resto da divisão para fazer esse preto, branco, preto, branco, preto, branco, vezes o número máximo de cores.
Vamos ver o que vai dar. Espera, aqui é W. Mas esse aqui de horizontal e esse aqui de vertical. Legal. Pronto. Vamos rodar. E olha que legal. Agora eu tenho um xadrez. Se eu colocasse aqui 15, ele ia ter 15 quadradinhos. Muito bom, então agora a gente já consegue fazer a rasterização. Estou passando ponto por ponto, pixel por pixel e determinando se esse pixel tem uma determinada cor ou não, baseado nesse background, como acontece mesmo na câmera do motor gráfico igual a Unity, né, ou qualquer outro motor. Então agora a gente vai mexer com 3D. Para mexer com 3D, eu preciso da biblioteca Vector 3. E para não utilizar uma biblioteca pronta, eu vou fazer minha própria. O que é o Vector 3? Public Class Vector 3 Float X, Y, Z. Pronto, só isso. Public Vector 3, fazer um construtor float XY. Tô pensando aqui se eu faço isso. Não, mas tem que ser float mesmo. Pensando alto. Float Z. E this.x recebe x. Olha, reparem que eu coloquei o mesmo nome para esse x e esse x. Então, para diminuir essa ambiguidade, eu falo que este x, por isso tem um this, recebe o x daqui, para que ele fique até com a cor um pouquinho diferente. This y é o da classe, recebe o y da função. This.z recebe o z da função. Ó, legal. Então agora a gente tem a operação com vetores. Bom, eu preciso ter aqui também... vamos ver se isso funciona. Deixa eu comentar aqui um pouquinho e ver se minha classe de vetores está funcionando. Vector 3 A new Vector 3 1, 2, 3 Vector 3 B new Vector 3 4, 5, 6. Legal, então Vector 3C igual a A mais B, ok? Não, porque isso aqui não foi definido, não existe essa operação. Ele não sabe o que ele tem que fazer com os 3 vetores quando eu fizer aquilo ali. Né? Então, vou até deixar isso aqui como público, que eu posso acessar o valor de x, y, z separado. Bom, então eu teria que fazer uma função vector public. Ele vai retornar um vetor se eu estiver adicionando um vector 3A a um vector 3B. E o que é adicionar um vector 3A a um vector 3B? É fazer um vector 3C receber ax mais b, x, vector. Opa! Eu posso dar um return aqui direto. Return new vector 3. Então, estou fazendo A mais B em X, A, Y mais BY e AZ mais BZ. Pronto. Então, agora eu consigo somar os 2 vetores. Ah, mas eu não consigo somar assim. Eu teria que colocar vector 3.add. Faltou ser estático aqui. Vector 3.add A mais B.
Agora eu posso fazer um console.writeline C. Será? Vector 3? Por quê? Eu não estou falando como ele deve imprimir. Então, vou colocar aqui public string to string e dá um return x mais vírgula y mais vírgula mais z. Z. Ele está reclamando, falando que essa função já existe e ela deve ser sobrescrita, override. Então eu coloco aqui override e aí tá tudo bem. Quando eu mandar rodar, dentro de uma string, ele vai procurar aquela função e vai imprimir os valores. Então vamos ver se deu certo? Então 1 mais 4 dá 5, 2 mais 5 dá 7, 3 mais 6 funciona. Mas eu queria tanto poder fazer isso aqui com mais. Como é que eu resolvo isso? Eu venho aqui e troco o nome do método para operation operator. Isso. Então, operator, e eu falo qual operador. Então, em vez de ter um nome a função, ela tem um símbolo. Olha que interessante. Salvei. Mandar rodar. E... bum! Funciona do mesmo jeito. Então, agora eu posso fazer, por exemplo, a operação de subtrair. Quando usar um menos, ele vai fazer A menos B. Só vou fazer mais uma aqui. Que é a de dot product, que ela retorna um float. Dot recebe um vetor 3. Então essa operação não tem um operador lógico, né? Um operador aritmético em programação para ele. Então vou fazer desse jeito mesmo. E o retorno dele, como o dot product é um produto escalar, então ele retorna um escalar, que é isso aqui é o produto e não a soma. Então é esse mais vezes esse, então AX mais o B. Só que em vez de ter essa vírgula, aqui que é o mais. Aqui é vezes, e aqui é mais, e aqui é vezes. E aqui é um ponto e vírgula para finalizar. Vamos ver se está dando certo. Chamar esse cara de float agora. Se eu fizer vector 3.dotProduct de A mais B, ok, 32. Se eles têm a mesma direção e sentido, e eles estão normalizados, o dot product deve dar 1. Se eles têm direção e sentido formando um ângulo de 90 graus, o dot product deve dar 0. E perfeito. Então, minha biblioteca Vector 3 já está funcionando. Então, agora a gente pode ir para o próximo nível, que é criar objetos em 3 dimensões.
O que eu vou fazer agora é uma esfera. Para definir uma esfera, vou criar uma classe esfera, vou comentar, public class sphere. Esfera, ela precisa ter um vector 3 centro e um raio. Legal, isso é uma esfera. Criar um construtor para inicializar essas variáveis, um vector 3 center e um raio. Então, este centro recebe centro e este raio recebe raio. Ah, essa esfera também vai precisar de um material, que por enquanto vai ser só uma cor. Eu vou colocar como color. Eu vou precisar de um método para retornar a cor. Então, vou colocar aqui public e eu já vou retornar em string getColor. Ele só vai dar um return no color, mas transformando isso em string. Então, já vou deixar um espacinho aqui para isso. O que eu quero agora é poder desenhar uma esfera aqui no centro da tela e ele vai decidir se vai desenhar a esfera ou se vai desenhar o background. Então, eu vou mandar um raio na direção do que eu quero desenhar. Como é que eu faço esse raio? Vou apagar essa bagunça aqui e voltar na base que eu tinha. Então, o raio que eu vou mandar vai ser nesse ponto aqui, ó, no ponto XY. Então, eu passo o XY para explicar qual é a direção do raio. E aí ele vai bater na esfera ou não. Se ele bater na esfera, ele retorna verdadeiro, bati na esfera. E aí eu pinto com a cor da esfera. Se ele não bater na esfera, ele vai retornar falso e aí vai pintar o background. Então eu coloco se, e aí ele vai checar se bate na esfera. Vou colocar assim, vou definir a função lá na esfera primeiro. Então vou criar uma função aqui, public, como ela é da esfera, e cada esfera vai ter a sua, então ela não é estática, booleano, intersection, eu vou passar um vetor 3, que vai ser a origem do nosso raio, e um vector 3, que vai ser a direção. E ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se ele der tudo certo, se ele interceptar a esfera, então ele retorna true. Caso contrário, eu vou fazer umas checagens aqui. Vou colocar um vector 3, L, que vai ser a direção D, vou chamar de D mesmo. Vai ser a direção do centro da esfera até o raio, a origem dele. Então agora eu tenho um vetor que aponta em direção ao centro da esfera, né? Aliás, da origem do raio até o centro da esfera. Vou calcular aqui um dot product ponto dot entre esse vetor direção e a direção do raio. Se esses dois estiverem na mesma direção, então, lembrar, né? Se eles estão na mesma direção, isso é positivo. Se eles estão em direções opostas, ele é negativo. Então, se eles estão em direções opostas, eles estão olhando para outro lado. Então, se o TCA aqui, essa variável que eu criei, for menor que 0, então quer dizer que eles estão em outras direções. Então, ele vai retornar false. Quer dizer que ele não intercepta. Eu vou criar um D2 aqui, que vai ser um vector 3.dotProduct. Eu não vou entrar em muito detalhe desse outro, não.
mas ele vai checar se de fato eles estão interceptando. Tá? Isso aqui seria um produto do vetor duas vezes, né, menos o dot product que ele tinha calculado antes. Então, de um vetor e do outro. Se esse valor D2 for maior que o raio ao quadrado, se ele é maior, ele não intercepta. Caso contrário, se ele for menor, então se ele é menor que o raio, ele intercepta, então retorna true. Bom, não vou entrar em muitos detalhes porque isso aqui não é computação gráfica, isso é geometria, né? Então não foge um pouquinho do escopo dessa aula. Mas agora eu posso fazer isso aqui. If, deixa eu criar uma esfera lá em cima, né? Vou criar uma esfera. New Sphere. Deixa eu ver, minha tela era qual tamanho mesmo? Minha tela tinha 100%. Então eu vou colocar essa esfera mais ou menos no centro. Vou colocar ela 50 por 50 a uma distância de uns 10 metros da câmera. Eu preciso de um raio. Vou falar que ela tem 100%, então vou colocar 25 de raio. E a cor dessa esfera, o max color lá é 100. Então eu vou colocar que ela é um cinza, tipo um 70, tá bom. Esfera não tem um construtor. Centro, raio. Ah, eu não coloquei cor. Color. 20. Color. This color recebe color. Pronto. Legal, tem uma esfera. Agora eu vou criar um raio. O raio é um vetor de origem que vai ser um vector 3, pode ser 0, 0, 0, e uma direção, vector 3, radius, new, vector 3. Vamos usar o sistema da Unity aqui, que o forward é para frente, então o Z positivo. Então, para cada vez que eu rodar esse for, a minha origem vai apontar na direção de x, y. A origem vai mudar de posição, né? Mas continua apontando nessa direção. Se sphere.isIntersection com ray origem, ray dir. Se isso for verdadeiro, frame vai pintar com sphere.getColor. Caso contrário, ele imprime com a cor de background que a gente já calculou anteriormente. Legal, se der tudo certo, a gente vai ver uma bolinha cinza no meio da tela. Muito bem. Então agora a gente já tem uma bolinha. Então essa é a primeira parte do código. A gente não falou ainda de algoritmos de iluminação. Se eu quiser criar outra bolinha de outra cor aqui, é fácil. Já posso fazer minha cena 3D. Vou colocar uma esfera 2 aqui. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais para baixo, sei lá, uns 70, 70. Um raio menor um pouquinho, tipo 15. E ela mais escura, vamos colocar uns 20. Aí eu vou ter que passar por uma e por outra esfera, né? Então, fazer aqui o S1
O S2 se S1 vai à esfera 1. Else if S2 vai com a esfera 2. Caso contrário, background. Poderia melhorar isso, né? Mas olha que legal. Agora eu tenho uma esfera atrás da outra. Eu poderia checar qual que vem primeiro e tal, mas com essa base aqui já dá para entender como é que funciona o sistema para pintar os objetos. Depois a gente vai ver como é que a gente compõe a cena e como é que a gente faz a iluminação desse objeto, colocando luz, sombra e reflexão. Então, nessa aula é só. Obrigado, até a próxima.